Boa tarde a todos. Com as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Vamos agradecendo a presença de todos, doutores auditores, doutor procurador, advogados presentes, secretaria, todos os presentes. Vamos dar início aqui ao pedido de preferência, processo número 6 da pauta, número 914, 2023. Advogado, doutor Fábio. Tem defesa escrita? Ah, é o senhor Elias? O senhor é o senhor Elias? Então, é depoimento pessoal, né? Então, denunciado Elias Eduardo Xavier Barbosa, por infração praticada durante a partida São Paulo versus Bola Mágica da Ferroviária pelo Campeonato Paulista Amador Sub-15. Campeonato Feminino Sub-15 Amador. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes na pessoa da nossa presidente, doutora Sônia. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do senhor Elias Eduardo Xavier Barbosa, árbitro assistente número 2, denunciado como incurso no artigo 261-A, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD. Consta da denúncia que trouxe as observações eventuais que o árbitro assistente número 2, ora denunciado, não compareceu ao jogo e o quarto árbitro, senhor Leandro Henrique da Silva Trindade, assumiu sua função. E a delegada, senhora Aline Pavese, auxiliou nas atividades administrativas do jogo. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Então, senhor Elias, por favor, pode sentar-se aqui. Boa tarde, senhor Elias. Obrigada por comparecer. Obrigada por comparecer. O senhor atua como árbitro? Isso, assistente. Árbitro assistente. Tá. O senhor é árbitro há quanto tempo? Esse é meu primeiro ano de federação. Primeiro ano, nunca foi processado? Não. Tá. E o que aconteceu lá? O senhor tinha sido nomeado para atuar nessa partida? Isso. Caiu as escalas, né? Como sempre cai no sistema. E a primeira das escalas que caíram foi no domingo. E aí eu acabei confundindo a data. Achei que os 3 jogos seriam no domingo, né? Aceitei, estava no meio do serviço, não consegui olhar. E aí eu tenho como de costume, nos meus dias de folga, não ficar atento ao celular, sair de tempo de tela, enfim, evitar. E aí eu acabei respondendo, inclusive, o grupo de manhã e saí do celular, né? Eu não me atentei que a data era naquele dia. E aí, quando eu fui olhar o celular, eu já não conseguia chegar a tempo de não atrasar a partida. Então, eu chegaria, a partida começaria atrasada, sei lá, uns 10, 15 minutos pelo menos. E aí, a orientação que eu tive, então, que eu não precisava mais comparecer, né? Que eu já tinha perdido a partida. O senhor comunicou quem? O senhor havia feito essa... Quem entrou em contato comigo foi a Eveline, né? Porque eu não tinha visto, então ela me ligou. E aí eu atendi ela, e aí eu fui confirmar a data no sistema, e aí eu vi que era o dia, então peguei minhas coisas e saí, e aí eu liguei para ela avisando a hora que eu chegaria. Né? Já tinha conversado com... Nisso eu conversei com quem estava no vestiário, né? Expliquei que eu tinha me confundido, e eu liguei de novo para a Eveline. E aí a Eveline disse que, tipo, se vai chegar atrasado, você já perdeu a partida, né? A Eveline quem é? A Eveline é da comissão de arbitragem. Uma pergunta? Primeiro, agradecer ao senhor Elias pela presença. O senhor mencionou que eram 3 jogos, e aí você acabou não identificando que o outro jogo era em um dia diverso, é isso? Isso, Esse que você acabou não comparecendo. eu me confundi, eu achei que os 3 jogos seriam no domingo, porque um era tarde, né?
Então, achei que era 2 de manhã e um à tarde. Enfim, eu acho que não justifica, mas fiquei com uma frase que eu ouvi na devolutiva que era: vocês não se confundam, né? Porque vocês vão estar fazendo 11h13 lá de manhã, talvez possa cair 15 à tarde, e aí vocês não confundam o regulamento e tudo mais. E aí eu fiz, passou batido, assim, que a data era outra, assim. Tá bom, obrigado. Estou satisfeito, presidente. Obrigada. Alguma pergunta, doutor João? Pergunta, doutor Fábio? Muito obrigada, você está dispensada, fica à vontade. Tá bom, posso tirar uma dúvida? A devolutiva é hoje? Sim. Sim, eu posso ficar aguardando aqui. Então, tá bom, obrigado. Com a palavra, a Procuradoria, por favor, doutor. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais auditores presentes. Embora o árbitro Elias tenha prestigiado o tribunal, ele demonstrou aqui a confissão, né, de não ter verificado a agenda. Então, essa procuradoria reitera os termos da denúncia aqui, requerendo a condenação. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Fábio. Não, as dos atletas, né? Tá. Então, ele já prestou depoimento, né? Com a palavra, doutor Manuel Giordani, para proferir o voto, por favor. Obrigado, presidente. Bom, acho que é um caso novo, nós acho que não apreciamos isso aqui na terceira comissão ainda, pelo menos recentemente. Primeiramente, agradecer a presença do árbitro, senhor Elias Eduardo Xavier Barbosa. Acho que ele acabou sentindo já o peso da responsabilidade que tem, né, ao assumir esses compromissos dos campeonatos, até para a sua carreira, considerando ser o seu primeiro ano, pelo que mencionou aqui, como árbitro da federação, presidente. Então, considerando aí o relato do próprio denunciado, eu penso estar bem tipificado no 261A, não sendo possível afastá-lo, mas considerando o depoimento pessoal do denunciado, ser o seu primeiro ano na federação, considerando que não houve maiores desdobramentos ainda e que a partida ocorreu normalmente, eu voto pela condenação no referido dispositivo, convertendo a pena de suspensão em advertência com base no parágrafo 2º do artigo 261A, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João Felipe? Obrigada. Como vota, doutor Daniel? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Ficou claro para o senhor aqui, ficou claro, então, o senhor está recebendo a pena aqui de advertência, que é uma faculdade que nós temos aqui pelo Código de Justiça Desportiva, tá? E foi aplicado o artigo que foi tipificado aqui, mas convertemos em advertência. Isso vai constar nos seus arquivos aqui. Vamos só um minutinho, por favor, vamos... Mas não com suspensão dessa vez, tá? Falou, boa sorte. Obrigado, tchau. Isso. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo número 882, 2023, denunciada a agremiação Rio Preto, por infração praticada durante a partida Rio Preto versus Olímpia, Campeonato Paulista Sub-11. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para relatório, por favor, doutor. Boa tarde a todas e a todos, presidente. Processo 882/2023, jogo Rio Preto contra Olímpia, Paulista Sub-11, realizado domingo 3 de setembro de 2023. Rio Preto denunciado conforme artigo 191, inciso 3, do CBJD.
fato ocorrido. Informo que a equipe mandante Rio Preto Esporte Clube realizou a partida com número suficiente de atletas conforme o regulamento da competição. A competição exige no mínimo 15 atletas educando, e eles apresentaram em súmula 13 atletas. Não houve defesa escrita e a equipe é reincidente. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Presidente, tendo em vista aqui que tem reincidência específica, reitero os termos e não há nada, verifique o contrário aqui que deixou de cumprir o regulamento, requero a procedência da denúncia aqui nos termos da inicial. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra a defesa. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos novamente. Ocorre que aqui o clube denunciado, ele não apresentou os 15, né, educandos na referida partida, né? Gostaria de pontuar que essa previsão, né, existe já previsão no regulamento que quando ocorre esse fato, já existe uma aplicação de uma multa de R$ 2.000 administrativa, né, pela própria federação. Então, o clube já vem aí punido pelo próprio regulamento. Então, independente disso, né, vejo também na questão da reincidência que existe teoricamente uma reincidência específica, mas não necessariamente por esse motivo, né, já que o artigo é bem amplo, né, do 191. Mas, de qualquer forma, considerando que já houve um apenamento nesse caso, tratamos aqui de um sub-11, né? A defesa gostaria de pleitear a aplicação da pena mínima convertida em advertência, mas caso os senhores entendam pela aplicação de uma pena pecuniária, que seja no patamar mínimo, né, considerando o artigo 182, é a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto, por favor. Presidente, como bem dito pelo advogado da defesa, do Dr. Fábio, realmente nesse regulamento específico consta a multa de R$ 2.000 para esse caso específico, caso isso aconteça. Diante do fato que é reincidência específica nesse artigo, voto pela pena de R$ 4.000. É como voto. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel? Um minuto. 4.000 foi o voto do relator. Sim. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Eu vou pedir vênia para divergir, só aqui considerando se tratar de sub-11 do quanto da pena, eu vou aplicar a pena de R$ 1.000, deixando de dobrar pela reincidência, aplicando o 182. Então fica no patamar de R$ 1.000, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João? Acompanha a divergência. Obrigada, doutor. Eu também vou pedir vênia ao relator, eu vou acompanhar o voto divergente também, então fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 1.000 à agremiação Rio Preto.
É, duas coisas. Dando continuidade, então, vamos ao julgamento do processo 889/2023, denunciados John Ryan dos Santos, Carlos Roberto Cândido, Jailson Pita de Santana, Caio Henrique dos Santos, Roberto Nogueira Campos e agremiação União São João, por infrações praticadas durante a partida União São João versus Nacional Atlético Clube, pelo Campeonato Paulista, Sub-23. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Permita-me rapidamente só cumprimentar o doutor Márcio Freut, um amigo aí, colega de Polícia Civil também, recentemente nomeado auditor suplente, presidente. Bom, Bem-vindo. processo 889, Sub-23, segunda divisão. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do primeiro infrator, senhor John Ryan dos Santos, da equipe do Nacional, denunciado como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, pois, de acordo com o relato do árbitro, após ter sido advertido por ação temerária, deu uma entrada temerária em seu adversário de número 1, o atingido recebeu atendimento médico e continuou na partida normalmente. Segundo o denunciado, senhor Caio Henrique dos Santos, denunciado como incurso no artigo 258 caput do Código Desportivo, integrante da equipe da União São João, pois, de acordo com o relato do árbitro, durante a comemoração do gol de sua equipe, mostrar o dedo médio em direção à área técnica da equipe adversária. Terceiro denunciado, senhor Jailson Pita de Santana, denunciado como incurso no artigo 250 caput do CBJD, denunciado da equipe do Nacional, e foi, de acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso com cartão vermelho direto por desferir e atingir um tapa no ombro de seu adversário, durante comemoração de gol da equipe adversária. Quarto denunciado, senhor Carlos Roberto Cândido, denunciado como incurso no artigo 258 caput, também da equipe do Nacional. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por jogar um copo de água na direção dos jogadores adversários que comemoravam um gol. Quinto infrator, senhor Roberto Nogueira Campos, denunciado como incurso no artigo 258 caput do CBJD, denunciado da equipe do União São João. De acordo com o relato do árbitro, após o término da partida, se dirigiu aos jogadores adversários dizendo, abre aspas, vão tomar no cu seus jogadores de merda, estão eliminados, fecha aspas. Sexto denunciado é a agremiação União São João, denunciada como incurso no artigo 213, inciso 3º do CBJD. De acordo com o quadro trazido aqui na denúncia, ocorrências, observações, após o término da partida, uma garrafa de água foi jogada pela torcida da equipe mandante em direção aos atletas da equipe visitante, durante a saída de campo dos mesmos. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Tem prova de vídeo? Não? Tem provas, não? Então, com a palavra, a Procuradoria, por favor. Obrigado. Essa procuradoria frisa a total desinteligência aqui da partida, né? Observe-se que os denunciados 2, 3 e o 4, deixa eu ver se o 5 também, 2, 3 e o 4 aqui, sofrem as penalidades de campo aos 10 minutos do segundo tempo, ou seja, foi ato contínuo aqui, né? Todo esse desentendimento aqui. Dessa forma, entendo essa procuradoria que eles têm que ser penalizados de forma exemplar aqui. É o que pleiteia a procuradoria. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Fábio, para a defesa. Obrigado, presidente. Presidente, como eu vou fazer a defesa de todos, para ficar um pouco mais fácil, eu poderia ir na ordem da denúncia, e aí defesa e voto, poderia ser? Não, pode fazer. Eu faço de Faz todos a juntos? defesa de todos. Pode fazer na ordem da denúncia. Por favor. Perfeito. Vamos lá. Iniciando, então, pelo atleta do Nacional, o John Ryan dos Santos.
Ele veio denunciado pela adulta procuradoria no artigo 254 como jogada violenta, né? E consta na súmula. Ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, após ter sido advertido por ação temerária, dar uma entrada temerária em seu adversário. Teve atendimento médico, mas o adversário continuou normalmente na partida, né? Aqui, primeiramente, nós devemos considerar que ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, né? Então, já desconstrói a ideia de uma jogada violenta. Por quê? A própria regra do futebol, ela estabelece que a jogada violenta, né, ela deve ser punida dentro de campo com cartão vermelho direto. Ou seja, aqui nós já sabemos que o entendimento do árbitro não foi pela jogada violenta, né? Nós temos uma divergência quando se trata de jogada, entrada temerária, porque o nosso Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele sustenta a jogada violenta como uma forma temerária, mas a regra, no livro de regras do futebol, ele diz que a jogada temerária deve ser punida com cartão amarelo, né? E não, então, existe essa questão de temerário para o futebol seria o cartão amarelo, e para o CBJD, até poderíamos enquadrar, né, teria a possibilidade de enquadrar na jogada violenta. Dito isso, considerando que foi um segundo cartão amarelo, já considero descaracterizado aqui a jogada violenta. Ainda, pela descrição do próprio árbitro na súmula, não existiu nenhuma jogada violenta, nenhuma força excessiva, né, que entendo que deveria estar escrito aqui para justificar uma jogada violenta do artigo 254. Então, essa defesa pleiteia a desclassificação do 254 para o 250, entendendo que foi um segundo cartão amarelo. O atleta é primário, então, sendo considerada a desclassificação, eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Essa é a defesa para o John Ryan. Seguindo, senhor Carlos Roberto Cândido, massagista do Nacional. Ele veio denunciado no artigo 258 e pelo motivo, ele foi cartão vermelho direto por jogar um copo d'água em direção aos jogadores adversários que comemoravam um gol, né? Bem enquadrado no artigo 258. Infelizmente, não tenho provas que combatam aqui a veracidade, a súmula, né? E dessa forma, eu pleiteio a aplicação da pena mínima com a possível conversão para o senhor Carlos Roberto, aqui pautado na primariedade dele também. Então, essa é a defesa para o senhor Carlos Roberto. Com relação ao senhor Jailson Pita de Santana, técnico do Nacional, veio em curso no artigo 250. Jailson veio também, ele foi expulso com cartão vermelho direto e por desferir e atingir um tapa no ombro do seu adversário, de número 9, durante comemoração do gol da equipe. Também entendo aqui que foi bem enquadrado no 250. A defesa pleiteia a aplicação da pena mínima com a possível conversão e advertência, também considerando que ele é primário. Passando para o próximo denunciado, o senhor Caio Henrique dos Santos, esse atleta do União São João. Ele veio em curso no artigo 258. E o Carlos Henrique, durante a comemoração de um gol, ele foi expulso com cartão vermelho, direto, lá também junto naquele... nos 10... foi acréscimo, né? 10 minutos do segundo... 10 minutos de acréscimo do segundo tempo, né? Inclusive, nesse jogo... Foi esse jogo? Não foi esse jogo que classificou, né? Foi esse jogo que classificou eles para a final? Para semi. Esse jogo que classificou eles para semi e agora eles estão classificados para a final. Então agora vai ter o primeiro jogo da final. E o Caio, ele mostrou o dedo médio em direção à área técnica da equipe adversária. Considero que também é uma atitude antidesportiva, mas o atleta, ele é primário, né? Inclusive, até o União São João, ele é primário, né? A própria agremiação sequer teve um atraso aí durante a competição.
E o atleta primário errou aqui, né, uma atitude antidesportiva, porém, por ser primário, eu entendo e peço para os senhores, e principalmente porque ele é importante para o próximo jogo agora da final, que seja aplicada a pena mínima ao atleta e com a possível conversão em advertência. Passando para o próximo denunciado agora, o Roberto Nogueira Campos. Eu acho que... não, tá certo. É Roberto Nogueira Campos, preparador físico do União São João, em curso no 258, Caput. Ele também foi expulso com cartão vermelho. Após o término da partida, se dirigiu aos jogadores adversários, dizendo: vão tomar no cu seus jogadores de merda, estão eliminados. Realmente ofendeu tá bem enquadrado no 258, ofendeu ali, desrespeitou, na verdade, os atletas adversários. Para ele, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima, também com a possível correção de advertência. E agora, a defesa da agremiação, como eu disse já anteriormente, a agremiação é primária, né? Então não tem sequer uma condenação por atraso, que é totalmente comum, né, nas competições, inclusive de um ano atrás, né? Ou seja, na competição anterior também não teve nenhum atraso. Então, e aqui me informaram que foi jogado uma garrafinha de água vazia, né, no final da partida. Não foi possível identificar quem que jogou a garrafa, mas dessa forma eu requeiro a aplicação da pena mínima para a agremiação. Entendo aqui que, como não houve a identificação, fica difícil a absolvição, mas requeiro aqui a pena mínima para a agremiação é a defesa. Obrigada, doutor Fábio. Com a palavra, doutor Manuel Giordani para voto. Vamos sim o voto, doutor? São 6 denunciados, por favor. Vamos, Fica à presidente. Primeiro denunciado, senhor John Rian dos Santos. Vou acolher a tese de defesa da doutor Fábio, desclassificando aqui a conduta para o artigo 250 e aplicando a pena de suspensão uma partida convertida em advertência, considerando se tratar-se de denunciado não reincidente e que a súmula poderia ter trazido maiores informações para a gente poder até eventualmente apreciar de forma diversa. Presidente, esse é assim como voto. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João Felipe? Acompanho o relator. Obrigada, doutor. O relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade. O atleta João Raian dos Santos, suspenso por uma partida, convertida em advertência, com a desclassificação para o artigo 250. Só um minutinho. E prosseguir, doutor. Segundo denunciado, senhor Caio Henrique dos Santos. Obrigado, Fábio. Segundo denunciado, Caio Henrique dos Santos. Atleta profissional também, não reincidente. Embora não reincidente, aqui o denunciado, eu acho que esse tipo de comportamento deve ser reprovado pelo nosso tribunal, né? Durante a comemoração de um gol de sua equipe, que é o momento, o ápice da partida de futebol, ele se preocupa em mostrar o dedo e ofender a equipe adversária. Então eu voto aqui pela suspensão em uma partida sem advertência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João Felipe? Também acompanho o relator. Nesse caso, precisa ter um pouco mais de disciplina. Os jogadores, ainda mais na idade deles. Obrigada, doutor. Como vota, doutor O Daniel? relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade. O atleta Caio Henrique dos Santos, suspenso por uma partida, por unanimidade. Pode, presidente.
Terceiro denunciado, senhor Jailson Pita de Santana. Ele é o técnico da equipe do Nacional. É um cartão vermelho direto. A súmula aqui, ao meu ver, também poderia ter trazido alguma informação um pouco mais substancial para a gente apreciar. Por desferir e atingir um tapa no ombro do seu adversário durante a comemoração do gol da equipe adversária. Considerando que o cartão vermelho foi direto, considerando se tratar-se do técnico da equipe do Nacional e que a partida já estava com os ânimos aparentemente exaltados, eu voto por uma partida de suspensão, sem também conversão, por se tratar do técnico. Obrigada, doutor. Como vota o doutor João Felipe? Acompanho o relator. Doutor Daniel? Divirjo o relator com toda a vênia para 2 jogos. Obrigada, doutor. Eu vou acompanhar o relator aqui. Então, fica o técnico Jailson Pita de Santana. É técnico, né? Eu vou reformular meu voto e vou pedir para meu relator, vou acompanhar o voto divergente do doutor Daniel, também para 2 partidas, mas de qualquer forma ficou empatado, então vai ficar por maioria, suspenso por uma partida. Sim. Obrigado, presidente. Quarto denunciado, o senhor Carlos Roberto Cândido. Aqui ele é o massagista da equipe do Nacional. Também não é reincidente, expulso com cartão vermelho direto por jogar um copo de água na direção dos jogadores adversários que comemoravam um gol. Aqui eu acho que também é cabível elevar um pouquinho a pena base para que surta até um efeito pedagógico, porque o massagista não tem que, durante a comemoração de um gol, jogar copo de água na direção de jogadores adversários. Então aqui eu voto pela suspensão em 2 partidas. Obrigada, doutor. Como vota o doutor João Felipe? Eu vou pedir vênia para divergir, seguindo a mesma lógica, mas para 3 partidas. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Obrigada, doutor. Eu também acompanho o relator. Então, fica por maioria o massagista Carlos Roberto Cândido, suspenso por 2 partidas. Quinto denunciado, senhor Roberto Nogueira Campos, preparador físico da equipe do União São João, e já possui uma condenação anterior, específica também no artigo 258. Após o término da partida, dirigir aos jogadores adversários dizendo, abre aspas, vão tomar no cu seus jogadores de merda, estão eliminados. Aqui, considerando se tratar de preparador físico, cartão vermelho direto, reincidência específica, presidente, eu voto pela condenação em 3 partidas de suspensão. Obrigada, doutor. Como vota o doutor João Felipe? Acompanho o relator. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade, suspenso o preparador físico, Roberto Nogueira Campos, suspenso por 3 partidas. Agremiação. Último denunciado é a agremiação do União São João, denunciado pelo arremesso de uma garrafa de água da torcida mandante em direção aos atletas da equipe visitantes. Aqui nós poderíamos sustentar que é difícil da agremiação ser responsabilizada por um ato de um torcedor, ainda mais arremessando uma garrafa de água, que é um objeto, um material vendido e autorizado dentro de campo. Por outro lado, o artigo 213, em seu parágrafo 3º, prevê a possibilidade de isentar de responsabilidade caso tenha sido comprovado que ele foi identificado ou que a agremiação, por vezes, nós já adotamos esse entendimento aqui na comissão, tenha tomado qualquer providência. E a agremiação, não trouxe nenhuma informação com relação a esse torcedor
e não apresentou nenhuma outra, um outro fato que pudesse nos auxiliar. Então, eu voto pela condenação, mas diante da pequena gravidade, eu voto na aplicação da pena de multa no valor de R$ 500 para que tenha algum efeito pedagógico aí, pelo menos a condenação. Obrigada, doutor. Como vota o doutor João Felipe? Acompanho o relator. Obrigada. Como vota? Acompanho o relator, presidente. Também acompanha a relatora. Então, fica por unanimidade a agremiação Nelson João, aplicada a pena pecuniária de R$ 500. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 911/2023, denunciado Rodrigo de Oliveira Camargo, por infração praticada durante a partida Esporte Clube São Bernardo versus Esporte Clube Santo André. Campeonato Paulista Sub-13, relator, doutor João Felipe, com a palavra para relatório, por favor, doutor. Processo 911 de 2023, a Procuradoria denunciou o técnico Rodrigo do São Bernardo no artigo 254, parágrafo 1º, combinado com o artigo 162, ambos CBJD, combinado com o artigo 48, parágrafo 4 do REC, em razão de jogada violenta de um atleta menor, Enzo, conforme relatado na súmula, haja visto o técnico responder em caso de reincidência. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Senhores auditores, só levo a observação aqui que estamos falando de um campeonato sub-13, né, uma das primeiras categorias, e a jogada que consta em súmula é que uma jogada pisou com a sola da chuteira, atingindo a coxa esquerda do adversário, na disputa sem bola, né? Então, me parece que falta um caráter educativo do técnico, motivo pelo qual entende pela penalidade descrita no artigo 62 do CBJD. Dessa forma, essa procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Fábio, para a defesa. Obrigado, presidente. Bom, com relação a essa imputação, né, do artigo 162, eu já sustentei aqui que eu considero esse artigo inconstitucional, né, essa previsão do CBJD, de impor a mesma sanção, né, de um atleta inimputável ao técnico, né, e somado a isso, né, também fica difícil fazer uma prova de que não houve orientação, né, do técnico aos seus atletas, né, porque até porque o trabalho do técnico, né, do treinador, ele é diretamente afetado, né, quando acontecem esses incidentes, né, então normalmente o técnico no dia a dia ele já vai instruindo seus atletas, né? Num segundo momento, fica fragilizada, né, a denúncia nesse caso, porque vem uma notificação, né, na notificação que vem da própria federação, consta que o atleta é reincidente, mas é uma notificação, eu diria, incompleta, né? Porque não informa quando que ele foi reincidente, né? Se qual fato que ele foi substituído disciplinarmente da primeira oportunidade, sequer consta se foi substituído disciplinarmente nessa segunda oportunidade, apenas consta atleta reincidente e o nome do atleta. Ou seja, faltam informações, né, para formar sequer uma presunção relativa de veracidade nesse caso. Então, entendo que por mais esse motivo, o treinador aqui, ora denunciado, deva ser absolvido.
né? Em um segundo momento, caso entendam de forma divergente, veio aqui denunciado o treinador no artigo 254, né, como jogada violenta. Nesse caso, como sequer existe um cartão, né, não sabemos aqui se foi um cartão, o que seria, né, somente existe a substituição, é difícil saber a interpretação do árbitro, né? Aqui, pisou com a sola da chuteira, atingindo a coxa esquerda, fora da disputa de bola não significa que a bola não estava em jogo, que o jogo estava parado, né? Significa que podia ter aí uma briga por espaço, um pisão não necessariamente é uma força excessiva, já que pode ter sido sem querer. Dessa forma, a defesa pleiteia. Bom, de qualquer forma, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Caso os senhores não entendam pelas outras duas explicações, é a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor João Felipe para voto, por favor. Parabenizar pela defesa. Analisando a denúncia, a súmula e também o teor da defesa, de fato, a despeito de alguns questionamentos sobre o artigo 162, fato é que ele é aplicável e o treinador, principalmente quando há atletas menores, é iniciação desportiva. Então, deve-se exigir um trabalho maior. Apesar da tentativa na defesa de pontuar que não tem como técnico provar que ele fez orientação, o fato é que seria possível trazer um pouco mais subsídio, ou mesmo técnicos aqui para explicar a forma de trabalho, ou uma defesa escrita nesse sentido, ainda para mostrar qual é a forma de trabalho. Mesmo que não conste se foi cartão ou não, a súmula, pelo menos nesse ponto, ela é clara, né? Pisar com a sola da chuteira atingindo a coxa do adversário fora da disputa de bola, ainda que uma briga por espaço, é um ato um pouco mais excessivo do que se espera, né? Talvez possa acontecer um acidente numa jogada com bola, mas fora da jogada não há muito que justificar. Concordo com a questão dele ser reincidente, mas não temos o porquê mas há uma reincidência. Então, significa que ato similar já foi praticado. Nesse ponto, considerando iniciação desportiva, a responsabilidade dos profissionais no futebol, eu entendo por manter pelo 254 e com aplicação de uma partida de suspensão. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Cumprimentar o doutor João Felipe pelo voto. Eu penso de forma bastante similar, nós já pegamos alguns casos desse na comissão. Eu vou pedir vênia aqui só para divergir com relação ao 254, eu acho que seria o caso de 258, aí uma conduta contrária à disciplina, só nesse particular. Acrescentando aqui que eu acho que não é inconstitucional, como eu já disse anteriormente, só pegando um gancho no voto muito bom do doutor João Felipe, que deve ser feito, ao meu ver aqui, presidente, uma interpretação sistemática. Então, o CBJD com o restante do ordenamento jurídico. E o restante do ordenamento jurídico requer a tutela dos adolescentes. E no futebol, eu acho que isso é ainda mais visível e mais sensível, como também já tivemos a oportunidade de falar, na medida em que, por vezes, esses garotos não têm outra forma de orientação ou não têm uma orientação familiar, escolar adequada. Então, eu voto pela condenação. Aqui a responsabilização é por não demonstrar ter sido adotadas medidas cabíveis capazes de orientar. E isso, ao meu ver, seria uma tarefa simples da agremiação que é citada quando ofertada a denúncia pela Procuradoria. Bastava, como o doutor João Felipe mencionou, trazer uma defesa escrita, um vídeo do garoto explicando, entendendo. Eu acho que a orientação que tem corriqueira mencionada pelo doutor Fábio foi insuficiente, tanto que essas infrações só vêm parar no TJD quando o garoto ele é reincidente. Então já teve uma primeira, não foi o suficiente essa tal possível conversa dentro de campo, que eu até acho que deve ter, e aí ele foi novamente advertido. Então eu voto pela condenação, acho esse dispositivo válido, só vou divergir na capitulação, 258 acumulado com 62, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Desde semana passada, ter adotado
um comportamento divergente da maioria dessa turma no caso, acolhendo a tese de defesa, tanto pela constitucionalidade, pela questão da reincidência, como demonstrado pelo Dr. Fábio, então voto divergentemente com toda a vênia pela absolvição. Obrigada, doutor. Parabenizo o voto do doutor João e do doutor Manuel também. Eu acho que essa questão está sendo corriqueira, aqui pelo menos na nossa comissão, e eu entendo perfeitamente tipificado aí o artigo 162, que é claro, o CBJD, no sentido da responsabilidade do técnico, nesse caso, principalmente pela reincidência, e que o clube não adotou nenhuma medida para explicar, para, enfim, como prevê o CBJD. Então, eu acompanho o voto do relator na íntegra. Então, fica por maioria, suspenso por uma partida, o senhor Rodrigo de Oliveira Camargo. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 912/2023. Denunciado Jonas Campos Del Olmo, por infração praticada durante a partida Jabaquara Atlético Clube versus Red Bull Bragantino, Campeonato Paulista Sub-15. Relator Dr. Manuel Giordani, com a palavra para a relatora, por favor. Adiamento, doutor? Não, esse é o Jabaquara versus Red Bull. 112. Não, tudo bem. Tudo bem, doutor. Então, vamos lá. Doutor Manuel, para a relatório, por favor, com a palavra. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria. O caso é similar ao anterior, só que a denúncia ela vem no 258, acumulada com 162. Denunciado é o Jonas Campos Delommo, da equipe do Red Bull Bragantino. Aqui é a mesma questão da expulsão pela segunda vez, e a denúncia traz que se impõe ao treinador da equipe a responsabilidade de orientar e tomar medidas que inibam o cometimento de novas infrações pelo atleta em formação. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Obrigado, presidente. É difícil acreditar que há algum tipo de trabalho educativo desse tipo de atitude, né? Então, o atleta aqui não é da mesma idade, né? Um pouco mais velho, mas mesmo assim é um jovem, começa a dançar ali e provoca a equipe adversária. Então, da mesma forma, essa procuradoria aqui reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do treinador, conforme capitulado. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Fábio, para a defesa. Defesa escrita? Doutor Manuel, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia escrita apresentada pelo Red Bull Bragantino. O primeiro tópico traz os fatos, né? O segundo tópico aqui traz uma preliminar de ilegitimidade passiva. A defesa menciona que, conforme se verifica a seguir, não prospera a alegação de que o atleta seria inimputável, considerando que o atleta completou 15 anos em 7/4/2023. E essa partida teria sido realizada em 9 de setembro. Portanto, não seria o caso do 162. E aí traz na sequência aí uma cópia do RG do garoto, Pedro Vinícius, com data de nascimento 7/4/2008. E aí menciona que o atleta já possui 15 anos.
restando inaplicável o artigo 162. No mérito, fala que não houve ausência de... que houve ausência de comprovação da reincidência da atleta da equipe do Red Bull Bragantino. E ao final, pleiteia seja afastada a denúncia devido à ilegitimidade passiva do treinador da equipe do Red Bull Bragantino, visto que o atleta já possui 15 anos completo. E caso não seja reconhecida a ilegitimidade passiva do treinador, requer a absolvição do denunciado. Presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria, por favor. É mantida a denúncia aqui, excelência. Obrigada, doutor. Então, não, era a defesa, então o voto, doutor, por favor. Presidente, eu acho que aqui nós teríamos uma situação fática, ao meu ver, aparentemente comprovada pela defesa, na medida em que juntou um documento aqui do atleta, só confirmando que ele que seria o reincidente, né? É ele mesmo, né? Não, é o atleta. O treinador é Jonas, né? E o atleta Pedro Vinícius da Silva Rodrigues. Inclusive é o garoto que consta do documento. Então, se ele já havia completado aí 15 anos quando da realização da partida e sua segunda expulsão, eu vejo como ilegítima a responsabilidade do técnico nesse caso, porque aí nós não estaríamos diante de um garoto com idade abaixo de 14 anos. E aqui eu deixo de eventualmente fazer a desclassificação, porque na verdade nem seria desclassificação, né? Eu teria que alterar o polo passivo da denúncia. Então eu voto pela absolvição do denunciado técnico da agremiação Red Bull, presidente. Obrigada, doutor. Qual a data do nascimento dele? 7 de abril. 7 de abril de 2008. Uhum. Em setembro. Como vota, doutor João? Eu acolho a relatoria só para... Seria absolvição por ilegitimidade passiva, né? Acompanho. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Acompanho, presidente. Obrigada. Esse caso realmente já comprovado, né, pela defesa. Eu acompanho o relator também. Já fica por unanimidade absolvido o técnico nesse caso. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 913. É esse, doutor Fábio? Isso, presidente. O presidente acabou de me mandar 5h41, ele me mandou mensagem, quase que eu não ouvi, porque ele pediu o adiamento eu solicitar o adiamento do julgamento. É o 206, né? É o 913, que é um 206. Ok, deferido. Obrigado, presidente. No processo, doutor Daniel. Sim, esse eu lembro. Vamos dar início ao julgamento do processo 914/2023, denunciado Elias de Eduardo Xavier Barbosa, por infração praticada durante a partida São Paulo versus Bola Mágica. Não, esse já foi. Ah, já É o foi. 7, 915. Perdão, desculpe. Então, vamos dar início ao julgamento do processo 915/2023, denunciado Frederico Barreiros Silveira Martins, por infração praticada durante a partida São Paulo Futebol Clube versus Esfera Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, doutor João Felipe, com a palavra para o relatório, por favor. Trata-se do processo 915 de 2023, tendo sido feita a denúncia de Frederico Barreiro Silveira de Martins, no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, por agarrar assintosamente o adversário
estava em condição de gol, recebendo o vermelho direto. Na peça de denúncia, muito embora tenha sido feita a indicação no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, a referência é ao 250 do CBJD, parágrafo 1º, inciso 1, praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente. Houve defesa escrita nesse caso, apontando justamente essa divergência do que consta na fundamentação e na denúncia contida na citação. A defesa destaca ser menor de 18 anos e por isso não ter sido expulso nos últimos 12 meses. Esse é o relatório. Tá bem, doutor. Tem vídeo? Prova de vídeo? Pode passar, por favor, João? Pode passar mais uma vez, por favor? Defesa escrita já tem, né? Então, com a palavra, a Procuradoria. Presidente, a prova de vídeo apenas espelha a realidade aí demonstrada na súmula. Dessa forma, reitero os termos da denúncia, aguardando a condenação do denunciado. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor João Felipe, para proferir o voto, por favor. De fato, aqui tem uma certa divergência entre o artigo imputado e o artigo que é feito referência na denúncia. De toda forma, nada que inviabilize a denúncia realizada, os fatos que ocorreram. Eu entendo pela condenação no artigo 250, entendendo que, apesar de e sendo o atuante menor, pela pena de uma partida. Era uma situação de gol, mas não que não fosse clara, mas tinha ali o goleiro, não teve uma atitude tão veemente ali, também teve um certo entrevero quando o jogador do São Paulo vai passar. Então, considerando isso, entendo por uma partida de suspensão e por ser menor e por não ter uma punição de 12 meses, aplicando o 180. Uma partida? Isso. Como vota? Obrigada. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Eu vou pedir vênia para divergir, só seguindo o entendimento que nós estamos seguindo, de que chance clara de gol, segundo cartão amarelo, não reincidente, atleta amador, eu voto pela pena de advertência, presidente. Perdão, mesmo sendo cartão vermelho direto, sendo chance clara de gol, voto pela condução e advertência. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica com a desclassificação. Presidente, posso então acompanhar a divergência? Eu vou acompanhar. Bom. Não, vai acompanhar. Não, eu achei que estava. Não, eu acompanho Entendi. o relator. Então fica desclassificado por artigo 250 com uma partida. Exatamente. É isso? Por maioria.
Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 916/2023. Denunciada a agremiação Taubaté por infração praticada durante a partida Esporte Clube Taubaté versus São José Esporte Clube, Campeonato Paulista Sub-11. Relator, doutor João Felipe, com a palavra, por favor, para relatório. A referida denúncia do processo 916 de 2023 trata de um atraso de 8 minutos do início da partida, constando o seguinte na súmula. Informa que foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Edson Arantes do Nascimento. Informa ainda que a partida teve início com 8 minutos de atraso em virtude das marcações incorretas do campo de jogo, que posteriormente foram corrigidas pela equipe mandante. A denúncia ela pede a condenação em 8 minutos, pelos 8 minutos, e consta na ficha disciplinar punição pelo artigo 206, que é o imputado, o que ocorreu em junho deste ano, no valor de R$ 1.125, além de outras multas duas vezes pelo 191 e uma vez pelo 257, parágrafo 3º. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra da Procuradoria, 206. Isso, apenas frisando que já a reincidência específica dessa equipe e a situação clássica aí do artigo 216, reiterando assim os termos da denúncia. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. E a defesa requer só a aplicação da pena mínima. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor João Felipe, para voto, por favor. Considerando a reincidência, a pena já seria acima da pena mínima. O que eu chamo atenção, o que me chama atenção, na verdade, é que o motivo do atraso foi marcação irregular do campo de jogo. Entendo que um clube que disputa os campeonatos pela Federação Paulista é o mínimo básico a marcação do campo ter que estar correta. E considerando que por atraso já teve uma multa de 1.125, eu entendo que a marcação de campo errada, não é um mero atraso de vestiário, ela é algo importante, é algo relevante. Então eu entendo por uma aplicação de uma multa um pouco mais pesada, justamente para servir como caráter educativo, para que prestem atenção na marcação, com uma multa, neste caso, de R$ 5.000. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel Giordani? Sim. Doutor, por favor, nós estamos voltando agora. Depois vamos prosseguir. Obrigado, presidente. Eu faço coro ao que foi trazido pelo doutor João, mas eu vou pedir vênia para divergir. Em sendo 206, eu vou votar pela condenação por 8 minutos de atraso. O valor para a competição é R$ 150, totalizando 1.200, com a reincidência, R$ 2.400, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Presidente, voto com a divergência. Obrigada, doutor. Eu também acompanho, peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Então, fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 2.400 à agremiação Taubaté. Julgamento finalizado. Então, acho que encerramos. O último processo da pauta 9 foi adiado. Então, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada a todos.